Olá, seja bem-vindo ao Gatilhada Podcast, o podcast que foi criado para fomentar o tiro esportivo e quebrar paradigmas com arma de fogo. Então, dá aquela moral, entra lá no canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho para estar recebendo aí as nossas notificações e as nossas novidades. E hoje, nosso 6º episódio do Gatilhada Podcast, nós temos aqui uma presença, um convidado aqui de honra. Então, ó, você que tá aí, entra no Wi-Fi porque o vídeo vai ficar pesado, porque ele é uma lenda, esse cara é uma lenda, esse cara é um fenômeno, ele é um dos maiores atiradores esportivos que nós temos no Brasil. Então, para mim é uma honra conseguir recebê-lo já, né, no início desse projeto aqui do Gatilhada Podcast. Então, ele que tem 45 anos, é multicampeão. O título maior dele é o casado com a doutora Tatiane. E ele que é 3 vezes campeão pan-americano, 22 vezes campeão brasileiro. Então, quero te agradecer, obrigado por essa honra, essa oportunidade de estar podendo conversar com você, essa oportunidade de estar... A maioria já conhece, mas tem alguns novos aí que só escuta falar do nome e hoje vai ter a oportunidade de conhecer de perto aí. Jaime Saldanha Júnior. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Não só pelo convite, né? Mas por estar aqui conhecendo a sua cidade. Estou tendo aí a oportunidade de conhecer alguns dos seus atletas, né? De perto, fazendo treinamento. Então muito obrigado. De coração mesmo. E vamos lá, vamos ver. Vamos conhecer essa fera aí hoje. Cara, muito obrigado mesmo. Ele veio, aproveitamos, né, a vinda dele, está realizando um curso lá no nosso clube novo que foi inaugurado há poucos dias, o ACT 153. Então, assim, a gente já conseguimos iniciar lá com o pé direito, né, com o maior nome que nós temos no IPSC, sem dúvida alguma. Então, está sendo um curso que com certeza vai mudar o tiro do nosso time lá, dos atletas que estão participando. Meu amigo, quem é Jaime Saldanha além do tiro? Além do tiro? Quem é ou o Jaiminho, que eu já escutei falar, ou o Júnior? Quem é o Jaime? Porque do tiro a maioria já conhece. Quem que é o Jaime fora do tiro? Os antigos aí me chamam de Jaiminho, né? Então, se tá chamando de Jaiminho é porque me conhece lá desde criança, né? Porque eu comecei no tiro cedo. Mas o Jaime fora, na realidade, assim, eu sempre fui muito do esporte, né? Então, eu já pratiquei muitos esportes. Quando jovem, meu sonho era ser jogador de vôlei. Comecei minha carreira no Banespa, Esporte Clube Banespa, em São Paulo. Então, poucos sabem dessa história. Então, com 13 anos eu comecei a jogar. 13, 14, 15, joguei 3 anos. Quando eu fiz 16, no meio do ano eu quebrei o fêmur, voando de parapente. Então, eu sempre gostei dos esportes malucos aí. Meu pai me levava. Eu e meu pai praticávamos aí o voo livre. E, infelizmente, quebrei o fêmur. Fiquei muito tempo para me recuperar. Eu tive um problema na cirurgia, várias complicações. Minha recuperação foi muito lenta. E aí não consegui mais voltar para o voleibol. E aí eu comecei, já com a perna machucada, eu comecei a tirar parada, né? Chumbinho, no clube, meu pai já tinha um clube de tiro, mas eu não era tão ligado na época, meu negócio era vôlei, treinava 4 vezes por semana, 5 horas por dia, desde aquela época, então, dedicação eu sei como funciona, né? Então, qualquer esporte, né? Ainda mais no alto nível ali, o Banespa é um dos maiores formadores de atletas daquela época. O profissional naquela época era Tandy, Giovanni, Maurício, Marcelo Negrão, era a seleção brasileira. E aí conheci o tiro, comecei a tirar o tiro de precisão, ainda de muleta, tirava sentado muitas vezes. E aí comecei a praticar outros esportes, porque o vôlei acabou não coincidindo mais com o meu horário de colégio. Comecei a praticar surf, meu surf acabou sendo meu esporte número 1. E aí em 96 que o tiro começou a entrar na minha vida de verdade, que aí eu comecei a praticar.
Mas eu sou um cara que... Com quantos anos, em 96? 16. 16. Mas sou um cara que gosta de muita natureza, gosto de fazer viagens mais focadas, né, de natureza. Acompanho minha esposa nos trekkings, a gente faz uns trekkings meio doidos por aí, de mochilão, né? Carregando tudo. Recentemente teve uma viagem de trailer, né? Trailer, arrumei um mini trailer para ver como é que era esse negócio. Então é isso aí, eu gosto, minha vida hoje é muito corrida, mas sempre que dá eu dou uma escapada e aí meu foco é 100% natureza e gosto de pedalar também, é isso. Show de bola. E quem te motivou a começar foi seu pai, Meu Roberto? Meu pai, foi ele que te levou para o tiro. Meu pai já tinha um clube, em 93 inaugurou. E aí ele começou no tiro olímpico, depois em 95 que ele foi para o tiro prático. E aí só em 96 que eu iniciei por causa de autorização judicial e não parei mais, de 96 para cá. Já era Águia? Já era Águia. Lá naquela época já era o nome como Águia. Águia de Águia. E você começou no chumbinho, né? Você estava comentando, você não começou direto no IPSC. Não, ali... Você navegou por outras modalidades aí do tiro esportivo? Meu pai começou no Clube de Regatas Tietê, antes de inaugurar o Águia de Águia. Então ali ele teve um professor que na época era o melhor cara para isso, na minha opinião, Durval Guimarães, né, medalhista, campeão pan-americano de algumas modalidades. E um cara que, sim, ele soube passar essa base do tiro de precisão muito bem para o meu pai. E meu pai me repassou. Eu também frequentava ali comecei de pequenininho a frequentar o Clube de Regatas Tietê. E aí, como eu disse, depois ali da minha fratura, eu comecei a, né, me tentar focar em alguma outra coisa, porque eu era muito ativo. Então era muita atividade, né, eram 20 horas por semana jogando vôlei, né, treinando parte física e tal. E aí o tiro entrou nisso na minha vida e gostei bastante, nunca mais parei. Quando foi sua primeira prova de PSC? 96, fevereiro, final de janeiro, um Grande Prêmio São Paulo, chamava essa prova, foi lá na base aérea de São Paulo, ali junto ao aeroporto de Guarulhos. A federação era ali, dentro do quartel, né? E eu fiz minha primeira prova lá, meu pai me jogou, atirei com uma arma que naquela época a divisão chamava TP-45, que hoje seria a Classic, mas podia compensador. Então era uma Classic com compensador. E ele atirava de revólver, então os squads eram separados por divisão. E eu caí no squad com um monte de senhores ali, na realidade, que desde aquela época, a TP-45, a Classic, são divisões de, né, um pessoal mais velho e tal. Já busca mais o sênior, né? E caí de gaiato ali, mas já adorei, foi uma prova muito bacana. Fiz um monte de miss, fiz um monte de besteira, estava nervoso, mas foi muito bom, foi muito bom. E quando veio sua primeira medalha? Primeira medalha foi um troféuzinho numa etapa de Campeonato Paulista, nesse mesmo ano de 96. Foi um terceiro lugar da divisão Standard, que aí eu migrei para a divisão Standard, em Barra Bonita. A cidade de Barra Bonita sediava uma etapa do Campeonato Paulista. As etapas de Barra Bonita, eu lembro naquela época, eram as mais legais. Né, eles faziam cenário de supermercado, de farmácia, de Valley West. Era muito legal as provas lá. E eu ganhei meu primeiro troféu ali, naquela competição, em Barra Bonita, 96. Já o primeiro ano já deu pódio. Show de bola. Jaime, você fez cursos lá no início e hoje você ainda busca algum curso, ou já no nível que você está hoje, já não busca mais cursos aí no IPSC? Naquela época não tinha na internet, né? Então era muito difícil buscar informação. Instrutores também não tínhamos, né? Tinha um cara que eu fiz um curso mas assim, não me agregou muita coisa nesse curso. Foi um curso que
Ele colocava a gente para tirar umas chapas de aço gigante. Mandava, corre para aquele posto, dá 2 tiros naquela chapa, corre naquele posto, Era só corrida e dava 2 tiros rápidos numa chapona. Então, esse foi meu primeiro curso que eu fiz, mas com meu pai, eu e meu pai, nós viemos da base da precisão, a gente sabia colocar o tiro, né? Só que a gente não sabia dosar a velocidade. Foi algo que demorou um pouco para a gente aprender. Então, a gente errou muito, bateu muita cabeça nesse começo. Eu filmava os melhores naquela época. Vou citar os nomes aqui. Daniel Sardar era o cara que era o campeão brasileiro na Open naquela época. E eu filmava muito esse cara. Ele é um pouco mais velho que eu. Hoje não atira, infelizmente. E depois eu ficava analisando o vídeo desse cara. Eu falava, por que ele faz assim? Nossa, olha como eu fiz, nada a ver. Pô, acho que vou treinar isso aqui. Nossa, ele chega no posto atirando. Olha que interessante, ele ganhou tempo. Eu cheguei, parei, atirei, né? Então, a gente foi assim. A gente conseguiu uns VHS de campeonato americano, da cópia. Consegui aquele vídeo, aquele curso que eu comentei hoje com você, que foi uma videoaula de 10 VHS de um cara chamado Jerry Barhart. Então, aquilo foi um divisor de águas. Então, foi assim, nosso começo foi descobrindo muito vendo vídeo. Né? Hoje é tão fácil, né? Hoje você abre o YouTube, abre o Instagram, tem vídeo de todos os atiradores do mundo, os tops. Então hoje está muito fácil você analisar um top shooter do mundo. Cursos online, dá para treinar seco online, né? Tem um monte de coisa que dá para você fazer sem estar realmente no stand de tiro. Né? Você pode analisar tudo isso por trás da realidade aí. Ajuda, né? Tudo ajuda. Quem te inspira no esporte? Quem me inspira? Eita. Não precisa ser do tiro. Eu acho que eu tenho algumas pessoas que eu sou fã. Ayrton Senna é um. Acho que vários são. Ele é o ídolo de muitos brasileiros. Eu gosto de tênis, gosto de assistir tênis. Nunca fui um jogador de tênis, mas eu tenho alguns caras que eu gosto. Assisti, peguei toda a época de Gustavo Kuerten, né? Então fui muito fã dele. Roger Federer também é um cara que me inspirou muito. Michael Jordan. Então esses caras acho que são os principais aí. Legal. De inspiração. Esses dias acho que numa das provas aqui do Circuito do Interior, a gente estava conversando com o Joãozinho, e aí até ele comentou de algumas dicas de livros que você passou que você passa, né, até para o seu time tão fogro e tal, para o pessoal ler, que vai agregar, né, livro sempre vai agregar, né, mas que vai agregar no tiro ali, em algo nas provas. Qual o livro que você deixaria de indicação hoje para os atletas de IPSC aí que vai agregar, que vai trazer conhecimento, informação? Eu acho assim, tem muitos livros bons, né? Eu acho que toda autobiografia de tenista serve pra gente, né? O tênis tem essa parte mental do tênis, ela é muito, não é que é muito parecida com o nosso, mas agrega muito pra gente. Tem um livro também que não é de uma autobiografia, mas O Jogo Interior do Tênis, muita gente já leu. Se você trocar a raquete de tênis por arma, serve muito pra gente. Eu tô lendo um livro agora, faltam acho que uns 2 capítulos para ler, que chama Lobregatti, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Mas é um cara que ele é um treinador, não treinador de basquete, mas é um treinador físico e mental de atletas do basquete de alto rendimento. Então ele fez o nome dele sendo o treinador do Michael Jordan e depois do Kobe Bryant. Então é um cara que tem muito a falar. Então ele cita muitas coisas desses 2 atletas
E assim, eu gostei muito desse livro. Eu até passei pro João, não sei se ele Eu se achei ele bem leu. legal a gente conversando, aí eu falei, pô, cara, porque às vezes, falei, você como o dono, né, do time, né, você, seu pai e tudo, eu falei, pô, indicação de livro, olha, eu falei assim, achei muito interessante, né? Hoje na era dos digitais, parece que o livro tá se perdendo, né, um É, pouco da leitura, né, principalmente nos jovens e tal, eu achei muito legal. Eu falei, nossa, tem um livro que o Jaime passou, que aí eu li sobre e tal, nossa, aí isso é um assunto que a gente estava falando, ajudou ele nas provas ali, que era aham. uma questão, acho que de concentração, alguma coisa assim, que eu falei, pô, achei bem legal. O jogo inteiro do tênis ele é bem interessante, porque ele fala muito sobre dois aspectos dos atletas, né? Então ele fala do aspecto conservador e do aspecto, vamos supor, mais ousado, mais solto. Então, e o tiro tem E é muito tudo isso. isso, né? Tem aquela Então pista que você dá para, saber né, dosar isso aí. Um é o dosar. diabinho, outro é o anjinho, vamos dizer. Então ele tem sempre o lado A e B, é bem interessante esse livro. O primeiro que eu li, ele veio aqui na cabeça agora, que um amigo meu me deu, Flávio Canto, um amigão muito antigo, hoje ele está morando fora do Brasil, é A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Um livro bem interessante também, que fala sobre um arqueiro, que também serve para nós Da nossa do tiro. modalidade aí no tiro. Meu amigo, quantos mundiais você já participou? Mundiais. Posso citar aqui? Por favor. Quando eu comecei em 96, meu pai tentou que eu atirasse em 96, mas aquele novato não consegui vaga. Então, o Mundial 96, infelizmente, eu não participei. Foi no Brasil. Aí meu primeiro foi em 99, Filipinas, 2002 África, 2005 Equador, 2008 Bali, 2000, todas essas foram de Open. 2011 Grécia, fui de Standard. 2014 Estados Unidos, fui de Standard. 2017 voltei para Open, França. E aí pularam alguns anos por causa de pandemia. 2002 Tailândia, de Open também. Além desses, eu fiz um mundial de shotgun na Itália e fiz, o ano passado, um mundial de rifle na Finlândia. Então, Pô, que legal. perdi a conta aí, mas Foram vários, muitos. O passaporte está bem carimbado. Tá, e esse ano tem mais um, né? Tem África aí. E agora a África, que vai dar tudo certo, vai ficar entre os primeiros lá, se Deus quiser. E eu falo, até falei pra você, a partir do momento que você for em um, você vai querer em todos, porque o Mundial é um mega evento, estamos falando aí hoje de 70 e tantos países participantes, quase 2.000 atletas, então no Handicap, então é muito bacana, é muito legal você vestir a camiseta do seu país, desfilar, é muito bacana. Eu não quero Recomenda para todos e recomendo muito. qual o melhor resultado em todos esses mundiais? Qual foi o melhor resultado seu? Meu melhor resultado foi França 2017. Foi o único mundial que eu cheguei no último dia ainda com chance de ser campeão. Aquele mundial foi muito disputado. Tinham 7 caras que estavam dentro de 30 pontos. 35 pontos, se eu não me engano. Por um último dia de competição. Então tudo podia acontecer nesse último dia. A prova foi meio que decidida num alvo a 55 metros. Os 2 únicos que acertaram foram o primeiro e segundo do mundo, né? Ballesteros e JJ Hakasa. Eu entrei para disputar o terceiro. Eu comecei bem esse último dia. Ganhei a primeira pista. Segunda pista, o Ballesteros arrebentou, botou um tempasso em todo mundo, uma pista de 24 tiros. A terceira pista foi essa de 55 metros, uma pista extremamente difícil. Não é que o alvo não estava nem reto, o alvo estava inclinado a 55 metros, então só 2 pessoas acertaram esses 2 tiros. Eu infelizmente dei um Charlie Miss. O time inteiro americano, exceto o JJ,
fizeram 2 miss. Então, assim, a prova foi decidida ali, o rumo mudou ali. E aí a disputa começou a ser pelo terceiro, não mais pelo primeiro. E eu tive um azar na última pista, ainda estava bem, eu estava em terceiro. Era um mini alvo muito perto, vou falar aí 4 metros, só que mini alvo com no chute. Você saía numa parede assim, com as mãos espalmadas, você dava 2 passos na esquerda e fazia esse alvo. Era uma pista de 24 tiros, bem chata de posicionamento. Então era uma pista que a gente tinha 4 postos de tiro, só que se você desse um passinho para cá você não enxergava um alvo, se desse um passinho para cá você não enxergava o outro. Era uma pista ruim de memorização. Mas eu nunca tive problema com isso. Só que quando eu dei esse primeiro tiro no chute... Acabou a pista. Eu errei completamente a pista. Acabou que nem deu no chute. Pegou no branco. Quando eu atirei, eu achei que tivesse pego no chute, mas não pegou a linha. Acabou que o arreó não me deu no chute, mas eu me perdi completamente na pista. Eu tomei quase 4 segundos do Emílio Briot, que era o cara que estava em 4º lugar. E ali invertemos de posição. Ele passou 3º e eu 4º. Perdi um pódio. E foi o 4º lugar. Você ficou em 4º lugar na França. Mas assim, vindo uma evolução, né? 99, 96º. 2002, 16º. 2005, fiquei em 9º. Aí, 2008, eu tive problema com munição do evento. Fiquei em 12º. 2011 tive problema com munição do evento novamente, lá na Grécia de Standard, munição entrava de lado na minha arma e eu perdi um dia de prova, fiz 7 penalidades porque a munição entrava capotada, né? Fiz um monte de no-chute, porque muito alvo assim com no-chute, e aí vocês sabem, quando a munição capota ela vai para qualquer direção, e tinha tiro de eu pegar no meio do alfa do no-chute, falei, o que está acontecendo? E aí depois eu mudei de munição, mas aí eu já tinha ido do campeonato. Acho que eu fiquei em 11º, 12º, mesmo com todos esses problemas. Aí 2014, mundial extremamente difícil, que o Eric foi para divisão... O Eric mudou de... eu não lembro exatamente que divisão ele foi, e todo mundo fugiu dessa divisão e foi para Standard. Então a Standard em 2014 foi a divisão que estava maior peso de atiradores tops. Então eu falei, se eu chegar em 5º nos Estados Unidos, vai ser um puta resultado. E aí, no penúltimo dia, eu não zerei uma pista, parou a munição no cano. Nossa. Então assim, sempre assim, tive alguns mundiais que eu dei azar, sabe? E aí acabou que eu acabei ficando em 8º nesse Mundial dos Estados Unidos, que eu gostei. Se eu não tivesse zerado essa pista, eu teria chegado em 5º, que seria o resultado que eu estava meio que planejando pelos concorrentes que estavam ali. Aí 14 foi esse caso que eu contei. E Tailândia foi uma prova que não comecei tão bem, cresci, tive uma infelicidade ali com sol em uma pista. Foi algo que não foi culpa minha. Perdi 60 pontos numa pista, também perdi algumas posições, terminei 8º novamente. E é isso aí. Minha trajetória mundial. Para mundial, né? Por ser um mundial, um atleta do Brasil, com todas as dificuldades, né, que a gente sabe, que a gente conversou, são resultados assim maravilhosos, né? Por isso que você tem todo esse respeito no tiro esportivo, no IPSC, todo mundo te admira, né? Todo mundo tenta te copiar, todo mundo tá com os olhos voltados para você por conta desses resultados, porque... Mas eu não dou desculpa não por ser brasileiro, sabe? A gente tem mais dificuldade, né? Tá treinando com o francês anteontem, que eu comentei com você. Quando eu contei valores de munição, a dificuldade hoje de comprar uma arma, que eu não posso, hoje a gente não pode comprar uma arma, ele falou, nossa, vocês são guerreiros, porque a delegação que o Brasil leva, ninguém imagina a dificuldade que a gente passa por aqui, né? Ninguém imagina. Então
Mas a gente fala... Não, com certeza, né? Do nível que você atira e tudo mais, mas é porque não dá para ficar dando... Você que tá lá, você que é um top shooter, não dá para... porque a munição é cara, porque... Mas isso afeta, a gente conversou em questão de volume de tiro e tudo mais, então, né, você também teve a experiência do rifle, eu estava conversando com os outros atletas que foram para a Finlândia agora, atletas, crianças, né, que começam já a atirar nessa divisão, onde aqui nós estamos ainda engatinhando, nós não temos nem acesso ao armamento, ao equipamento aqui, né, nós começamos a ter alguma coisinha alguns anos atrás aí, e agora já veio toda essa restrição, a gente não tem nem acesso. Aí os atiradores foram lá, conseguiram um milagre, né? Ficar entre lá os 50 do mundo, né? Com toda essa restrição que nós temos aqui. Então, a gente tem que enaltecer esses atletas, esses guerreiros, que nem o francês falou, vocês são guerreiros, com certeza. Então, a gente precisa enaltecer. Claro que para você como atleta, não, senão fica parecendo que está dando desculpa, mas nós que estamos no meio, nós sabemos da dificuldade de igualar, né? Que eu gosto, né? Sou apaixonado pelo IPSC, porque eu acho que o IPSC, justamente, ele dá essa igualdade, principalmente quando ele cria as divisões que são criadas ali, as condições do armamento. Então, você pega uma production, você não pode pôr o funil, você não pode colocar um compensador, você não pode pôr um apoio de dedo. É a arma ali como ela foi, ali meio que fabricada pelo fabricante, então ela dá uma igualdade. Claro que você tem umas marcas que sobressaem, né, em cada divisão e tudo mais, mas a gente tem o IPSC, ele tenta dar isso, assim, ao meu ver, essa igualdade, né? Só que a hora que a gente vai para volume, valor de munição, essas coisas, a gente perde essa igualdade que o IPSC acaba nos proporcionando pelo formato como ele é, né? Hoje, por exemplo, acho que o Eric Grofel, o melhor de todos os tempos, né, indiscutivelmente, ele startou isso em muitos atletas. Então hoje, se você pegar os 3 das principais divisões do IPSC, Open, Standard, Production Optics, todos esses 3 caras que estão ali do mundo, eles dão mais de 100 mil tiros, né? Então, e alguns muito mais que isso. Então, eles descobriram que volume é algo que dá resultado. E dá resultado mesmo, né? Então, a gente aqui no Brasil, o ano que eu dei mais tiro na minha vida foi o ano de 2014, que eu consegui patrocínio, e eu dei 55 mil tiros. Né? O ano passado, eu 30 e poucos mil tiros. O ano retrasado eu não cheguei a 20. Esse ano eu pretendo chegar a 35 ou um pouco mais, mas não sei se eu vou conseguir toda essa quantidade. Então, a gente está passando por uma fase complicada, né? Sim. É um momento delicado, um momento bem complicado. Nosso segmento, né, nunca sangrou tanto que nem nós estamos nesse momento. Então, no Brasil, né, a gente falando aqui, você aí que está assistindo, a hora que a gente fala em 55 mil tiros, todo mundo fala, meu Deus. Aí você vai para um Eric que 200 mil tiros, um Romitelli, né, também 150 mil tiros. Aí, se você, mas isso dá diferença. Imagina a segurança do cara de chegar num alvo com no shoot ali, com um volume desse de tiro, né? E aí é aquele pelinho, né, que você ensina no curso, o João também. Ó, a gente tira um pelinho aqui, um pelinho aqui, um pelinho. Aí você chega no final de uma prova, você ganhou ali 12 segundos então... Nós que atiramos menos, nós temos que ser muito mais técnicos do que eles. E sendo, assim, falando bem sincero, sendo bem sincero com você, eu acho que, assim, nós temos atiradores muito mais técnicos que muitos que estão sendo aí campeões. Só que o volume faz com que eles atirem muito mais rápido, né? Mas falando tecnicamente em vários fundamentos, né? Fundamentos simples até, sei lá, saque, recarga, chegada de posto, saída de posto, a fluidez de um link de um posto para o outro, a gente sabe fazer, né? Só que o cara, ele consegue às vezes ser menos técnico, só que atirar com uma velocidade de tiro um pouco maior e acaba, né, nos superando aí.
nas competições. Com certeza. Jaime, tem alguma curiosidade assim que aconteceu nesses mundiais assim que foi algo atípico e que te marcou? Que tipo de curiosidade? Em relação em provas, em pistas, teve algo que você falou, cara, aconteceu algo na pista ali que ficou pontual, que marcou, que estava marcado, vai. Sim, acho que nada muito marcante, assim, comigo você diz, Sim. né? Tem algumas situações, sempre, é claro, a gente encontra aqueles ROs que tem a síndrome do pequeno poder, sabe? Uhum. Então, todo mundo tem alguma situação dessa numa prova, principalmente numa prova grande dessa. Que o cara chega querendo intimidar o squad, que na hora que você está se preparando ali começa a ser ríspido, né? Então, às vezes rola eu já tive algumas situações, umas duas, que eu fiquei um pouco nervoso por causa do RO e uma situação até tive um pouco, né? Eu falei, pô, é o meu momento, calma. E aí o cara foi, eu falei, dá licença, não vou atirar. Eu não estou me sentindo, né, à vontade para atirar. E gera um desconforto desnecessário, sabe? Então, é o cara que, talvez, brincando aqui, mas que não manda em casa, mas ali ele quer mandar, mas de uma forma agressiva e não precisa disso. E normalmente são ROs que não atiram, né? Porque em campeonatos grandes nós temos muitos ROs que não atiram. Mas isso é minoria, mas isso, espero que... Eu acho que isso tá caindo, né? Esses ROs mais empoderados e tal. Mas no passado tinha um pouco mais. Você tem alguma mania na prova? Eu tenho o Guga... Mania, ritual? O Guga chama de ritual. Uhum. Né? Então, acho que todo atleta tem seu ritual. Então, por exemplo, você pega, sei lá, todo mundo conhece o Nadal, tenista. Né? Ele tem vários tiques antes do saque. Ele coça o nariz, ele tira a bermuda ali, né, da bunda, não sei o quê. Então, ele bate a bolinha X vezes. Então, todo mundo tem esse ritual. Corredor de automobilismo tem muito, e o atirador não é diferente. Anteontem, mais uma vez, citando o francês, Manu Piget, que eu treinei com ele, é um top 10 do mundo, então foi muito legal treinar com o Manu ali. Ele passou uns dias em São Paulo e treinou comigo. Ele treinou, ele tem um ritualzinho, é muito padrão. Eu peguei, logo na segunda vez já peguei o que ele faz. Eu falei, Jamile, presta atenção, ó. Ele vai sacar forte, vai mirar no chão, vai conferir a mira. Aí ele carrega, manobra, coloca a arma, trava, coloca no coldre. Ele dá 3 balançadas com o pé, abaixa a cabeça, mexe no boné e vai. É igual. Assim, ele faz tudo igualzinho, mesmo no treino, né? Então, tem muito atleta que... Eu tenho o meu, mas eu acho que eu não sou tão marcante. Mas eu tenho a minha passagem mental, né? Então, isso, quando chega ali no carregar e ficar pronto, eu já fiz aquela passagem mental 1 milhão de vezes. Mas o carregar e ficar pronto, eu tenho que... Eu não relaxo a mão, eu fico com a mão alta, fazendo alguma coisa aqui, ou com a mão na arma, e eu faço a minha última passada mental, em primeira pessoa. Né? Então, se falhou algum alvo, eu falei, falhou um alvo, vamos tudo de novo. Recarga, beleza, tô pronto, vamos. Então, esse é o meu ritual que não pode faltar. Jaime, qual que é o ponto forte do seu estilo? Porque hoje acho que a gente tem alguns estilos, né? A gente acompanhando aí os top shooters, você vê, cada um tem seu estilo de tiro. A gente conversando também um pouco antes, tem o lance das tendências, né? Sim. Agora tá tendo uma tendência a sacar de tal jeito, ou atirar forte de tal jeito e tal. No seu caso, qual que é o seu ponto forte do seu estilo? Como que você denomina seu estilo de tiro? E
e se você teve mudanças no seu estilo de tiro ao longo aí dos anos, de determinadas tendências que vieram aí. Tá, bom, eu acho assim, bom, eu vim da precisão, então eu acho assim que eu sei colocar o tiro, né? Então eu não tenho muita dificuldade com alvos distantes. Eu gosto de provas que tenham alvos mais distantes. Hoje em dia, lá quando eu comecei, eu gostava de tudo alvo na cara, né? Eu falava, nossa, alvo na cara é muito mais legal, atira andando rápido, quase correndo e não sei o quê. Então hoje eu gosto quando tem algumas pistas ou, né, uma tendência de uma prova um pouquinho mais travada, mas também assim, eu acho que para mim prova boa aqui tem tudo, né? Então eu tenho que ter fases travadas, eu tenho que ter fases da prova com muita velocidade, eu tenho que ter janelas, tenho que ter barricado, tenho que ter links, tem que ter de tudo, né? Eu acho que uma prova boa é aquela prova que tem tudo. Eu tenho que ter pistas com opções e estratégias, que está faltando muito hoje, isso, né? É o famoso caminho de rato, né? Hoje todo mundo vai no caminho de rato. Ou sai daqui ou sai dali. Direita para esquerda para direita. Então acho que o criador de pistas hoje, ele tem que tentar dar ideias de formas diferentes para que as pessoas pensem um pouco mais, né? Não seja aquele walkthrough simples, caminho de rato, como você falou. Mas eu acho assim que lá atrás, quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito explosivo e rápido, né? Teve uma época aí que até vendi para me ajudar a ir para as provas. Eu gravei um DVD com todas as minhas competições de 2005 e todas as minhas competições de 2006. E no final do ano eu gravei e vendi. Né? Quem tem esses DVDs gravados, fala, pô, já me tirava muito rápido. Hoje, eu acho que assim, eu não tenho mais a explosão que eu tinha quando eu tinha 25 anos. Hoje eu estou com 45. Não é uma explosão ruim, mas não é igual quando eu tinha 25 anos, né? Então, a gente vai se adaptando a algumas coisas. Então, eu tenho que ser como aquele negócio, né? Para competir com um cara que atira muito, eu tenho que ser mais técnico. Eu tenho que ser mais técnico e mais inteligente do que quando eu tinha 25 anos. E hoje eu tenho certeza que meu tiro ganharia de quando eu tinha 25 anos. Pela experiência, por ter um pouco mais de vivência, um pouco mais de técnica e a parte mental tá mais controlada. Então, hoje se você me perguntou aí qual que é o meu estilo, né? Eu acho que o meu estilo eu sempre fui um dos caras que mais foi agressivo em chegadas de posto, né? Então eu sempre tive a característica de chegar muito agressivo em posto e também aprendi a fazer links de postos, né? Então no passado eu aprendi que eu tinha no Brasil eu tinha dois caras que eram extremos. Um era muito rápido parado e o outro atirava lento com link. Aí eu tinha um cara que atirava, ele vinha que nem um louco no posto, parava, plantava e e o outro chegava no posto, mas já saía andando. E ele chegava andando no outro, E o tempo era o mesmo. Eu falava, peraí, que tem alguma coisa errada. O timer não marcou o tempo dele, não é possível. Porque era de fora, aquele cara que sentava o dedo parado, era muito mais rápido. Eu falei, eu tenho que aprender coisa com esse cara que linkava. E aí eu aprendi muito com ele esse balé, né? O balé de sempre tentar sair atirando e chegar atirando. Eu chamo de link, mas cada um chama de um nome. Então, o tentar não parar de atirar. Então, a primeira coisa que, quando eu chego no meu primeiro walkthrough ali, como eu comentei hoje lá para vocês, achar todos os tiros, identificar os alvos de perigo, talvez aí identificar o ponto de recarga e já tentar achar onde que eu posso andar para ganhar tempo, né? Porque o tiro andando, desde que seja bem feito, ele é mais rápido e como todos os tiros são visados, o tiro entra também, a pontuação entra também, tá? Então eu acho que se for
falar, pô, qual que é a sua característica aí? Durante muitos anos foi a chegada agressiva e a fluidez do balé, dos links. Eu acho que é isso que eu sempre busquei. Show de bola, meu amigo. 22 vezes campeão brasileiro, né? Ou 23? Acho que é 22. 22, né? 22 é muito até. E 3 vezes campeão pan-americano. Pan-americano. Qual deles você acha que foi o campeonato mais difícil que você ganhou? Olha, teve um PAN, meu primeiro PAN que eu ganhei foi em Brasília. Eu tive 2 concorrentes de fora. Um foi um equatoriano chamado Nicolas Blum, parou de tirar infelizmente, e um amigaço meu, argentino, Daniel Minaglia. A gente estava no mesmo squad. Eu estava, na época eu não atirava de tanfolio ainda, e a minha arma quebrou no meio do PAN. Quebrou o extrator. Então teve uma pista que eu atirei 20 e tantos tiros com a arma... Quase 20 tiros com a arma, meio que ciclando na mão, tiro, cicla, tira carregador, cicla, sabe? Sei lá quantos segundos eu tomei. Então aquela prova foi uma prova de recuperação, né? Foi uma prova muito difícil. Eu ganhei por nada, mas eu consegui, né, voltar pro jogo. Então essa prova foi muito legal. E qual foi o mais difícil que perdeu, que não deu pódio, né? Ou no Mundial, ou no Pan-Americano? O Mundial que eu fiquei em quarto foi muito triste, que eu contei já. O último PAN que eu participei foi o único PAN que eu não ganhei. Foi o de 2022. Fiquei em terceiro. Mas foi um dos meus melhores PANs. Então, fiquei em terceiro, fiquei triste. Não, fiquei feliz. Foi uma prova que eu atirei muito bem. Então, eu perdi hoje para o atual campeão do mundo e perdi para o cara que foi terceiro do mundo, que é meu amigo também, o Chris Chile. O atual campeão, todos sabem aí, é o Christian Seiler. Então, eu perdi para esses 2 caras, só que eu tive uma batalha muito forte com o Chris Chile pelo segundo lugar. Né? Então nós tivemos aí o terceiro e quarto dia, né? Os 2 últimos dias de prova. Nós não começamos bem, o primeiro e o segundo, só que a gente se recuperou e o nosso terceiro e quarto dia foi muito forte. Então a gente recuperou as posições e começamos a brigar pelo segundo lugar. E foi pau a pau, principalmente o último dia. Foi impressionante, as 6 pistas nós viramos praticamente no mesmo tempo. Ele começou a prova com, eu não lembro exatamente se foi 26, 28 pontos na frente. O último dia ele estava na minha frente. E aí eu falei, eu vou tirar, né? Comecei tirando firme, fazia em 10, ele fazia em 10. Ele fazia em 18, eu fazia em 18, ele fazia em 18. Eu sempre estava na frente, tirando. Eu na pista grande, não lembro exatamente o tempo, mas 24 com, sei lá, 5 Charles. Ele fazia 26 com tudo alfa. Então, assim, foi um dia de muita batalha, hits iguais. Teve uma pista que eu consegui tirar um pouco, que eu usei uma técnica de tiro andando que eu treino muito, a gente vai falar amanhã sobre ela, que é o tiro andando com o pé no ar, né? Então, eu consegui tirar meio segundo porque eu consegui fazer um tiro andando e eles pararam, mas tirei 8 pontos. E aí chegou na última pista, eu estava acho que 18 atrás. Falei, aí, vou pro tudo ou nada ou garanto o terceiro? E aí, como não era uma pista que daria para eu tirar 18 pontos ali de um cara que está tirando bem, eu falei, não, vou fazer o meu feijão com arroz e vou garantir o terceiro. Mas foi um PAN que foi difícil, mas foi extremamente gratificante. Saí feliz e contente com o terceiro. Legal. Meu amigo, você já tomou DQ? Já tomei. Mundial não, né? Tomei DQ 97. 97, meu segundo ano de tiro. DQ marca, né? Marca. Foi na última pista
da última etapa do Campeonato Paulista de 97. Eu estava disputando com o primeiro lugar, né? No meu segundo ano eu já estava disputando o Paulista. E eu lembro que naquela época tinha uma coisa que é bobeira, né? Que eram as pistas de teste de coldre. Então, normalmente a arma estava em condição 2 ou 3, né? Câmara vazia ou totalmente vazia. E aí você saltava de um toco, pulava de um banquinho. Essa você saia com uma bandeja de uma start line. Eu tinha que correr e deixar a mesa numa mesa a uns 7 metros de mim. E aí, como eu disse, eu era bem explosivo na época. Eu saí com tudo, deixei a bandeja quando fui pegar a arma. Cadê a arma? Estava lá no chão. Então foi um DQ bobo, né? E na época não tinha os codes que travavam. A gente usava Safariland, na época era o que tinha, e tinha um tensionador. Então você deixava o saque mais duro ou mais macio. E eu tensionei o máximo, só que no impacto da saída ali, a arma ficou. Então, e eu ali achei que fosse perder o Paulista. Mas os caras fizeram a conta, acho que deu. Eu ganhei o Paulista o ano por 0,5%. Aí eu já ganhei meu primeiro Paulista em 97 no meu segundo ano de tiro. Que legal. Foi legal, né? Meu amigo, perrengue em aeroportos. Ixi, até eu te passei um, né? Agora vindo de Cuiabá do Brasileiro. E até aí eu postei algumas coisas e tal. E aí veio várias mensagens assim depois. Eu gravo um vídeo explicando e tal. E como é que funciona. Porque tem muita gente, tem muita curiosidade. Mas como que vocês voam? Como é que vocês vão para tal campeonato e tal? Como é que é o lance de fazer o despacho das armas, a munição? O pessoal tem muita curiosidade em relação a isso. Até eu vi lá que eu postei e tal, e eu recebi algumas mensagens lá no direct a respeito. E você com essa larga experiência, todas essas viagens para mundiais, pan-americanos, você teve já alguns perrengues bravos com arma em aeroporto? No Brasil, rodando no Brasil, só tive um. E foi o ano passado, última etapa do Brasileiro na Paraíba. E foi a única no Brasil, né? Mas viajando para fora sempre. Não vou falar 100%, mas quase todas a gente tem algum tipo de surpresa em viagens internacionais aí. Então a gente tem que escolher muito bem a companhia que a gente vai voar. Por exemplo, lembra que eu falei que eu tive um problema com a munição na Grécia? Foi porque na hora que eu fui embarcar para a Grécia, simplesmente a moça ali não quis embarcar minha munição. Ela falou que não ia levar munição e bateu o pé, sendo que a mesma companhia saindo do Rio, por exemplo, de amigos, levou a munição, né? Então aquele ser não estava de bem com a vida naquele dia, ou era uma pessoa, sei lá, que não gostava de arma, falou, não vai levar munição. E eu não levei, tive que comprar munição na Grécia, e aí deu aquele problema que a munição estava capotando. Hoje a gente está um pouco mais experiente, a gente não vai num campeonato grande de véspera assim, então mesmo se der algum problema e a gente tiver que comprar munição local, a gente vai ter tempo para testar essa munição. Não deu certo, vamos comprar outra, vamos achar outra em outro lugar e a gente vai dar um jeito. Eu sei que a gente tem muitos amigos pelo mundo aí e dá jeito. Mas uma coisa importante é escolher uma companhia que não tenha problema. Claro que mesmo você escolhendo a dedo ali, pode ter problema. Então, às vezes, eu pago mais caro para viajar com a companhia X, porque a companhia YZ pode ter mais chance de dar problema. Mas aqui no Brasil é tranquilo. Você quer falar sobre como que faz? Acho que seria legal. Acho que seria legal. Porque eu recebi até de um atirador do clube. Ele falou, Gustavo, grava um vídeo explicando como é que funciona e tal. Porque é uma curiosidade que eu tenho. Ele até mandou lá, então acho que seria legal. Tá, vou falando aqui, se eu esquecer alguma coisa, você me fala. Bom, primeiro a guia de tráfego, né? Você tem que tirar a guia de tráfego pro local que você vai. Então hoje não existe mais guia nacional, né? A guia específica. Então você já tem que tirar uma guia específica ali
para aquele local. Beleza, guia em mãos, vamos viajar. Você vai entrar no site ali da Polícia Federal, vai fazer o login pelo GovBR e vai preencher a tal da GEDAF, né? Então é a guia que a Polícia de Despacho da Polícia Federal, que a Polícia Federal emite. A primeira vez você vai preencher um monte de coisa, mas já fica gravado, depois da segunda em diante é tranquilo. Então preenche um monte de coisa ali, imprime, vai sair 3 vias por trecho, né? Então, primeira coisa, você com a sua guia de tráfego, com a sua GEDAF, chega no aeroporto, já vai direto para a PF, né? Vai direto para a PF, apresenta ali sua guia, GEDAF, CRAF, alguns pedem CR, e eles vão verificar se a arma está vazia, vão conferir o número, coloca no case, vai fazer o seu check-in, estou com arma, GEDAF, eles vão a Polícia Federal já passou o QR Code, já validou, o cara do check-in da companhia aérea vai colocar ali o QR Code, vai ver que está validado, e ali vai ser encaminhado para um raio-x, normalmente para o aeroporto, e do raio-x vai para a aeronave num compartimento diferente, né? Eu sempre tenho o cuidado, hoje eu coloco um Apple Tag na minha mala, então normalmente sem entrar no avião já estou ali, entrou e não entrou. 5 minutos minha arma está ali, está lá no raio-x, sei lá. Eu vou chegar no comissário de bordo e falar, estou com a Alpha Fox, né, arma de fogo. Estou aqui, há 2 minutos, tá lá, não tá aqui. Verifica se vai entrar direitinho e tal. Então é um cuidado que acho que a gente precisa ter, esse. Já aconteceu de estar esquecendo a arma, já aconteceu várias vezes, mas esse cuidado acabou salvando. Agora, às vezes tem 20 atiradores no mesmo voo, né? Então é Campeonato Brasileiro, vai na São Paulo, ali sai um monte de gente junto. E aí você não sabe se a sua tá. Então o Apple Tag ou um rastreador, algum outro tipo de rastreador é muito importante para estar vendo se embarcar. Em Santarém do Pará, em 2021, o piloto, nós chegamos, praticamente todos os atiradores chegaram em Belém, aí de lá saiu o voo para Santarém do Pará, e aí o piloto simplesmente falou assim, é muito, o que o comissário falou pra gente, o piloto não aceitou que todas as armas embarcassem, porque eram muitas armas, ele deixou 50% só das armas ser embarcadas, e as outras 50% ia no próximo voo, só que o próximo voo era no dia seguinte. E isso já era sexta-feira. Meu Deus. E naquela época ainda se fazia cheque de equipamento no dia da prova. Então o pessoal que ia tirar no sábado não conseguiu tirar. Teve que ir para o aeroporto, esperar o outro voo do outro dia chegar. Aí a confederação remanejou lá, fez um speed pass pro pessoal para conseguir tirar, porque tirava sábado e domingo, né, no brasileiro. Mas a gente teve esse perrengue. Eu tive perrengue agora voltando de Cuiabá. O meu voo estava atrasado, não ia dar tempo de fazer conexão. Aí eles tiveram que remarcar o meu voo. E aí na remarcação não ia poder utilizar a minha GEDAF. Teve que fazer outra GEDAF. E pelo celular não conseguia fazer, o meu Gov não estava reconhecendo pelo celular. Aí tive que ligar para a esposa, tentar fazer em casa. E aí ela conseguiu fazer, aí mudou. E aí trocou, só que aí eu cheguei em São Paulo e o meu voo era no outro dia. E a GEDAF é pro dia, né? Aí no outro dia, a hora que eu fui embarcar para ir para São José do Rio Preto, eles não aceitaram a minha GEDAF, porque a GEDAF era de um dia anterior, era diária. Em e aí eu já tava, era para ser Guarulhos, e aí eu já tava em Congonhas. Aí não aceitou, eu tive que ir para a Polícia Federal, fazer uma nova GEDAF lá, e o tempo tava curto, eu ia perder o voo e não tinha mais voo depois. Aí o delegado carimbou, assinou e falou, eles têm que aceitar. Aí voltei na companhia e aceitaram, mas foi um estresse. E eu demorei 24 horas praticamente para chegar em casa. Nossa. Num voo que tava tudo, a conexão topzinha, tudo era coisa de... Em 4 horas eu já ia estar de Cuiabá e ia estar em casa. Eu dormi em casa, não consegui. Cheguei só no outro dia, com 24 horas do horário que eu cheguei no aeroporto lá de Cuiabá.
E uma coisa que eu acho que a gente podia, que o pessoal também tinha que padronizar, que ser feito alguma coisa, é onde nós retiramos a famosa Alpha Fox, né? Porque cada aeroporto é um local que você retira seu armamento, então você tem que ficar lá no aeroporto. Aqui em São José do Rio Preto mesmo, o aeroporto nosso aqui não tem um padrão. Eu já retirei na sala dos pilotos, dos comissários, já retirei no guichê lá da companhia, já veio na esteira de mala, junto com as malas do pessoal. Então isso precisava também ter uma padronização no Brasil, porque isso aí fica complicado, né? Chegar e tem que já ficar descobrindo onde que vai, que nós vamos conseguir retirar. É procurar alguém da companhia, né? Ó, despachei tal, onde eu retiro? Com você, é no check-in, é na PF, cada lugar é de um jeito. E aí você vai. Mas vale lembrar que 5 kg de munição, né? Não pode deixar de o pessoal da 40, o pessoal da Standard de 40, né? O pessoal da classe com 45 sofre, né? Isso não adianta ficar bravo com a companhia aérea, porque não é norma deles. Isso é uma norma internacional. Então, por exemplo, vou para o campeonato mundial, só posso levar 5 quilos. É bem complicado, E 5 quilos na 38 Super dá 300 e poucos tiros. Vai ter que comprar lá. Tem que comprar lá. Completar. Né? Então, mas quando viaja sem arma é tão gostoso, né? Não tem dor de cabeça. Não fica com preocupação nenhuma. E quando não tinha AirTag, né? Hoje tem AirTag, você vê, embarcou, tá tudo certo, né? Antigamente só na fé. São raras minhas viagens sem arma, mas quando viajo sem arma é tão gostoso. Falo, nossa, que delícia. Nem se preocupa. Tem que se preocupar com nada. Meu amigo, que prensa. Hoje vamos falar agora um pouquinho sobre recarga, que todo mundo tem uma curiosidade, né? De pegar a famosa receita do bolo, né? Na tua recarga, que prensa que você está utilizando? Projétil, pólvora, que fator que tem dado aí agora que você voltou para Open? Prensa. Eu acho que, na minha opinião, o melhor custo-benefício, Dillon 750 atual, a minha 650. Eu acho que é uma máquina que é robusta. Eu nem sei quantos mil tiros a minha tem, a minha é uma prensa antiga. Já fiz muita munição nela, é justa, né? Dá para você imprimir uma velocidade nela, coloca lá bullet feeder, já vem com case feeder, então é uma máquina bem robusta. Não sou fã de Lee, não gosto da marca Lee. Tenho hoje uma 1050 também, né? Aí a 1050 é um negócio mais robusto ainda. Sim. Querendo ou não, te dá mais velocidade, né? A máquina para menos, né? Então eu consigo, às vezes é impressionante, eu consigo às vezes fazer 500 munições lisas, sem dar um engasguinho, sabe? Você manda 500 ali e 500 faz em menos de meia hora. E a minha não é automatizada, eu faço na mão mesmo. Hoje tem uma máquina muito interessante que eu tô louco para ter, que é X10 da Frankfurt. Ela é concorrente da Dillon 1050, que hoje é a Dillon 1100, né? Elas são mais ou menos do mesmo nível de padrão, só que é uma máquina bem mais barata. Já vem com case feeder, já vem com bullet feeder. O bullet feeder dela é algo surreal. E é de que... Essa empresa é de que país? Olha, eu acho que é americano. Americano. Então já é bem antiga. Estamos falando de uma empresa muito antiga. Eu não sei se talvez até mais antiga que a Dillon. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é mais antiga que a Dillon. E agora eles vieram mais fortes nessa linha progressiva. É uma máquina que dá para automatizar. Ela já vem toda preparada para automatização. Ela é bem robusta. Então tô namorando essa prensa aí. Logo mais eu acho que eu vou pegar uma para testar. Receita. Hoje voltei para Open. Estou usando pólvora 217. Tem outras pólvoras ali, depois da 217 até a 231, eu acho que todas elas dá pra gente usar. Eu comprei bastante o ano passado da 222,
ela na teoria ela é mais lenta, mas ela se mostrou muito igual a 217, até o peso, velocidade, parecia até que era a mesma pólvora. A 231 é uma pólvora muito usada para fator maior na Open, o grão dela já muda, é o grão que é igual a 207, mas se eu tiver uma espoleta mais fraca, ela não vai queimar toda. É uma pólvora que, como o volume é maior, acaba não queimando totalmente, então você tem um pouco mais de variação de velocidade de munição e um pouco mais de sujeira ali na sua arma, né? Então eu ainda estou com nessa linha 217 a 222, 26 alguma coisa, que agora a CBC tem uma linha nova que eu ainda não consegui decorar. Não consegui decorar, mas é isso que eu estou usando. Hoje eu uso na jaquetada 6.6, que dá ali meus 163 de fator na Open. E na 9mm eu usei muito também a 217. Eu fui um que te stalkeei lá, falei, e aí, que 9mm aí quando você foi para Production? O que você tá usando aí e tal, porque eu tô apanhando aqui, não sabia. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com balesteiros, e eu lembro que ele questionava muito a gente em relação aos projéteis de 135 grains. Ele não conseguia entender, ele não gostava. Ele falava, mas não fica bom esse tiro no 9mm, não tem que ser ponta leve, e tal. Aí ficou o questionamento, ficamos lá várias horas lá discutindo isso daí, se era relacionado à pólvora ou não. E aí a gente falava, mas aí ela dá o fator, a gente consegue atingir o fator com um pouco menos carga, e a arma não vai pular tanto na mão. Aí ele batia na tecla que a gente colocando a ponta pesada, era ao contrário, a arma ia ficar muito lenta para voltar a recuperação para o próximo tiro. E aí ficou essa discussão toda lá, e ele batia muito. E aí quando eu troquei de Glock para Shadow, aí eu falei, cara, eu fiquei com isso na cabeça do curso dele, sabe? Eu gostaria de atirar com uma ponta mais leve, sair da ponta de 135. E aí eu vi você postando sobre a ponta, acho que você estava com a ponta jaquetada de 124 grains da CBC. E acho que você chegou a publicar recarregando e tal, que tinha atingido o fator, e eu te mandei lá. Falei, qual pólvora você usou? Aí você até mandou, qual que é o seu lote de pólvora? Que muda muito, né? Sim. Esse começo, então foi bem no começo quando eu estava migrando para o 9, né? Foi. Porque só o comecinho que eu testei as jaquetadas, né? Eu fiquei todo o período atirando de pintada, esses 2 anos que eu fiquei na Production. E eu usei 125. Esse negócio de peso é muito particular, na realidade, na minha opinião. Tem gente que vai se adaptar mais a um projétil mais pesado, tem gente que vai se adaptar mais a um projétil mais leve. Eu acho que não existe uma regra para isso. Então, na teoria, um projétil mais pesado, você vai sentir uma arma mais macia na sua mão, você pode usar uma mola mais leve, e na teoria, você tem uma arma mais lenta realmente. Na 125, o oposto. Eu tenho uma arma um pouco mais arisca, eu vou ter que colocar uma molinha um pouco mais pesada, né? Projétil mais leve, mola mais pesada, projétil mais pesado, mola mais leve. Então, só que vai voltar mais rápido na teoria também. Mas é tudo muito teórico, né? Então, mas eu acho que vai muito de testar. Sentir, né? Testa, né? Tá na dúvida, testa. Não fica, porque o fulano atira com esse, eu vou com esse. Não. Vai, testa. Pode ser que para você seja o oposto. Ou, na dúvida, fica no meio. Né? Não quero 145, não quero 125. Vai para 135. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei um bom tempo atirando 130 grains. Não fiquei nem na 135, nem na 125. Me adaptei com a de 130, tava dando fator, eu tava sentindo que a arma tava legal. Fiquei ali um tempo. E eu sempre tirei de fator maior. Então, qualquer projeto para mim no 9mm de fator menor, para mim a arma é na mão. Não tem esse problema. Então, eu acabei ficando com 125, que se eu fosse competir fora, é o que tem fora. Com mais facilidade. Show de bola. Agora aquele momento de quem ajuda a pagar a conta, os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Então agradecer aí o Clube de Tiro Rio Preto, a RTP,
A melhor loja de Rio Preto e região, Armeria Rio Preto. O clube novo agora que acabamos de inaugurar, o ACT 153, o clube de tiro mais completo da região. Todas as modalidades lá, vá conhecer. Agradecer também a Piper Churrascaria, o melhor restaurante, melhor churrascaria, melhor carne de Rio Preto. Vai lá saborear, vale muito a pena. E a Medicina Nuclear Togni, aí do nosso parceiro, Dr. Paulo Togni. É isso aí, valeu galera pelo apoio, hein? E também queria aproveitar o staff aí, queria entregar para você um presente, alguns presentes aí, que é as camisetas do Gatilhada, que são as camisetas aí que nós criamos aí para ajudar a pagar a conta. Então, para você aí que quer apoiar a causa, apoiar aí a iniciativa do podcast, que é fomentar o tiro esportivo, então nós fizemos aí uma coleção muito bacana aí, com várias cores, com alguns desenhos aí e tudo mais. Então, adquire, entre aí, vai deixar o link aí na tela. Só entrar lá, adquirir, tá no precinho, promoção, para ajudar a manter aí o podcast no ar. Então, meu amigo, um presente aí para você usar, as camisetas são de qualidade, uma malha, eu tô usando ela aí, ó, na cor preta e tal, então uma camiseta bacana aí, que dá para passear no shopping, no cinema, passear com a namorada, com a esposa. Que legal. Obrigado, então, obrigado, vou usar com o maior prazer. E é isso aí, dando consequência aqui no nosso podcast, vamos aí tirar mais algumas informações aí do nosso amigo. Meu amigo, sabe uma dúvida que todo mundo tem? E eu falei assim, um dia que eu entrevistar ele eu vou perguntar. Como que funciona essa questão do time Tanfoglio? Nós temos alguns times, né? Tem os times dos clubes, que a gente sabe, né? Assim como tem o do nosso clube lá e tal. Mas tem o dessas grandes marcas, né? De arma, então tem o Team Glock, tem o Team Tanfoglio. Como é que funciona? Pessoal, como é que funciona para participar e tal? Tem que ser convidado, não é? Recebe salário, ganha arma, ganha 2 armas. Como é que funciona? No time Tanfoglio, como é que funciona isso, que é uma curiosidade de todos? O time Tanfoglio, quem banca somos nós, eu e meu pai. Nós somos os representantes da Tanfoglio aqui no Brasil. E hoje o Team Tanfoglio, ele é um time de amigos, né? E onde a gente só trouxe pessoas que tiveram a base de tiro conosco, né? Então, agora está despontando um atirador ali e tal, não sei o que, nossa, ele está ganhando, vou trazer para o time. Não, isso não é o nosso perfil. Então, o nosso perfil é trazer atiradores que acreditaram no nosso método de ensino e que cresceram conosco utilizando a nossa técnica, né? Então, hoje, nosso time, infelizmente, nós perdemos 2 atiradores muito bons, que eram o Felipe Saquis e o Edmundo Macedo de Minas, Felipe de Brasília. Felipe foi uma das maiores ascensões do tiro, que para mim foi o cara que do 0 até campeão brasileiro foi o cara que chegou mais rápido, mas foi um cara que foi muito dedicado, né? Ele treinou muito, fez muitos cursos. Eu ia semana sim, semana não para Brasília durante um ano ali do Campeonato Mundial 2014. Então, infelizmente ele, devido ao trabalho e tal, ele deu uma parada. Espero que ele volte, né? Eu torço para que isso aconteça. Aí ele passou por cirurgia também? Não teve? Teve 2 cirurgias na lombar. Também atrapalhou um pouco. E aí temos vários atiradores que... Pega o João Carlos. Com o João Carlos, a gente conhece o João desde de criança. Então o carinho que a gente tem por ele é muito grande. Então o João hoje, né, tá muito feliz ali com a gente e tal. Tem o Nicolas e a Catarina, os 2 irmãos de Santa Catarina. Tem o Renatinho. Então, o nosso time é enxuto, é pequeno, mas é um time de amigos, onde a gente se diverte tirando junto, onde a gente treina quando pode. Ninguém ganha salário. O que eu consigo de patrocínios, eu consigo mandar para eles algumas coisas. E a arma... a gente faz uma condição mega especial para eles e é isso que o Team Tanfoglio tem.
não é um time mega profissional, né? Existem outros times aí. Hoje no Brasil o time mais profissional é o Team Lock, né? Onde eles têm um apoio financeiro um pouco mais forte. Mas é isso, no Brasil não temos tanto profissionalismo ainda nesse sentido, né? Infelizmente. Show de bola. Tá tirada a dúvida aí do pessoal. Você acredita que, na sua opinião, você acha que deveria ter alguma mudança no IPSC? Em termos de regulamento, essas coisas? No geral, você acha que tinha que ter mais divisão ou menos divisão, ou mudança no estilo da prova, ou em regra, ou em regulamento? No geral, você acha que a IPSC mundial ela deveria fazer alguns ajustes, na sua opinião, que tem já todos esses anos aí praticando essa mesma modalidade, participando com toda essa carreira aí de mundial e tudo mais? Eu acho que quem é atirador do nível um pouco mais alto, eles vão ter a mesma opinião que eu tenho. Mas eu entendo o outro lado, mas vou explicar primeiro o que eu penso. Eu acho que tem que ter menos divisões. Para mim tinha que ter 2, 3 no máximo, né? Então tem que ter a Fórmula 1, tem que ter a Open, tem que ter uma arma de alcimassa, né? E pode ser no caso da Production, e tem que ter, pode ter também uma arma mais, assim, uma Production com mira eletrônica. Para mim, acho que é isso. Uma Standard, a quarta, porque a Standard é tradicional, super tradicional. Então, eu acho que a gente pulveriza muito os competidores. Então, onde a gente podia estar brigando, né, de forma mais forte, com menos categorias, a gente pulveriza demais. E aí, é a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, tendo mais divisões, mais classes, mais... porque hoje tem Super Junior, tem Damas, tem Sênior, tem Super Sênior, tem Grand Sênior. Então, além do overall, tem tudo isso. Então, isso, por um lado, é motivante, né? Então, você consegue manter uma pessoa com mais de 60, mais de 50, mais de 60, mais de 70. Pô, agora eu virei 70, eu virei Grand Sênior, agora eu tenho chance novamente de ganhar uma medalha, né? Tem essa parte também. Mas eu acho que no overall a gente pulveriza muito os atletas. Então fica um bom aqui, um bom aqui, um bom aqui, um bom aqui, que eles podiam estar brigando todos juntos. Como que são as provas nos Estados Unidos? Né? Os Estados Unidos eles têm o campeonato particionado. Então eles têm aqui o Nacional Americano de Production. Então, o que acontece nessa prova? Todos os bons de Production, todos os bons da Standard, todos os bons da PO, todos os bons, eles vão atirar de Production. Nem todos, mas vários. A prova mais emocionante que teve ano passado, na minha opinião, foi lá eles chamam de... É a PO deles. Puta, fugiu o nome agora. Mas é a PO americana. O mundo inteiro foi atirar essa prova. O time inteiro da CZ foi. Todos os tops da Open atirando de PO. Os caras tops do mundo de PO. Foi uma prova extremamente forte. Foi aquela prova que o Sailor quis ganhar do Eric, mas o Sailor tem um problema na mira, acabou perdendo. O Eric ganhou a prova. Então foi uma prova extremamente pesada. Então, porque estavam todos na mesma divisão. Então isso é muito legal. Né? Então, aí na outra semana, eles fazem muito isso. Eles fazem o campeonato em 2 semanas. Uma semana é o campeonato ali da PO. Outra semana é a Open. Aí depois é o da Alcimassa, da Iron Sights. Um dia Production e outro final de semana Standard. Então, você tem provas extremamente fortes, com nomes muito pesados e todo mundo ao mesmo tempo ali. Claro, quem está ali na PO e está focado na PO, a chance de ganhar é maior do que um cara que vem de outras divisões, né? Porque ele está ali, está mais focado naquela divisão e tal.
mas daqui o outro final de semana ele está na Open, está disputando contra os fortes da Open. Aí eu quero ver ele chegar ali. Então, essa brincadeira é muito interessante. No Brasil, um tempo atrás, a gente tinha ali o Campeonato Nacional Standard, que aí todo mundo ia de Standard, né? Então, a gente passou por um período assim, mas acabou uma prova que acabou tendo pouca aceitação e foi enfraquecendo e perdemos essa prova, infelizmente. Jaime, a gente pode pensar, ou você pensa, tem ideia de um Jaime aí no futuro à frente de alguma das federações, confederações? RO, você é RO? Se eu sou RO? Eu já fui, mas agora eu perdi, né? Porque eu não atuo, mas eu já trabalhei de RO no passado. Não ficou como RO também. E a gente pode... Você tem essa ideia, esse desejo, essa vontade de deixar alguma participação aí? Não, acho que minha participação tem que ser incentivando de outras formas. Não tenho a mínima vontade de ser um presidente de federação ou de confederação, mas eu não vou dizer nunca. Mas assim, eu acho que para um cara ser um diretor aí, um presidente de uma federação, uma confederação, ele tem que estar com a vida muito ganha, ele tem que estar aposentado, ele tem que estar com tempo para se dedicar mesmo à entidade, porque é algo sem fins lucrativos. Você vai doar muito seu tempo. Quanto custa seu tempo hoje, né? Então você tem que doar muito para algo que você não vai receber nada em termos financeiros. Você só vai ter dor de cabeça e nego falando mal de você e querendo coisa e reclamando. Então meu pai já foi por 2 gestões presidente da Federação Paulista de Tiro Prático. E assim, por mais que seja pro esporte, por mais que esteja fazendo, sempre vai ter pessoas reclamando, né? Sempre vai ter as pessoas do contra ali. Para mim, não gosto de política, não gosto dessas coisas, então... Não, aproveitando o gancho, você como um top shooter, como que você vê o trabalho aí do Oscar à frente da confederação? Porque acho que eu tive a oportunidade de conversar com ele em Cuiabá agora, de parabenizar, ao meu ver, o que está acontecendo no Brasil, o apoio, né, dos atletas aí que estão indo para os mundiais, tudo mais, inclusive está acontecendo, né, um mundial de CCP e tal, o pessoal está lá. E aí você que vive tudo isso, viveu tudo isso, acho que seria importante aí esse espaço aí para... eu sou suspeito que eu gosto muito do Oscar, mas sendo bem realista, eu hoje sou um dos mais velhos que sou equipe brasileira há muitos anos na atividade. Temos pessoas um pouco mais, mas eu sou um dos mais velhos. Então, desde 99 eu sou equipe brasileira, né? Não perdi nenhum mundial de handicap desde 99. Eu lembro que um dirigente, ele em um mundial, eu não vou me recordar qual mundial, mas eu lembro dele. Ele no aeroporto, ele me deu uma ajuda de custo em dólar, né? Foi uma ajuda de custo e aquilo foi muito legal. Isso já tem tempo. Depois nós tivemos uma fase de confederação que não foi boa, onde a gente não ganhava absolutamente nada, né? Então, graças a Deus o Oscar conseguiu não, ele assumiu essa confederação, que foi no ano de 2022, e já no ano de 2022 nós tivemos o Mundial da Tailândia. E pegou a confederação, ele não tinha caixa, mas ele foi atrás de patrocínio externo para ajudar, pensando nas equipes, né, para o Mundial da Tailândia. E o pouco que ele conseguiu, ele nos ajudou. Então, na Tailândia, nós já tivemos uma puta ajuda da confederação, coisa que nós nunca havíamos tido até então, né? Depois da Tailândia, tivemos o Mundial de Rifle,
Eu já fui com praticamente tudo pago, a equipe foi com praticamente tudo pago. Tive latino-americano, eu só gastei com comida, foi tudo pago também. Agora o pessoal de CCP ganharam uma mala, uma bagagem de mão lotada de coisa. Eu vi, cara. O Oscar me mostrou antes de dar para eles, ele falou, Jaime, a gente tá dando mais que o Kobe. Ele buscou a ideia, a gente tá dando mais que eles. Então, uma mala recheada de coisa, chinelo, meia, camiseta, bermuda, sim, agasalho, camiseta para andar lá, camiseta para competir. Então, assim, fora de sério o que ele fez. E os caras foram também, com tudo pago. Acho que eles só estão gastando com comida. O Mundial desse ano, né, na África, também a gente vai com tudo pago. E pelo que ele falou, dependendo, ele vai até dar uma ajuda de custo para comida. Então, sabe, é algo que... Como é que ninguém conseguiu fazer isso antes? É gestão, né? Claro. Gestão, seriedade, honestidade, transparência. Gestão. O Oscar é um cara super bem sucedido nas empresas, então ele sabe como funciona e ele está fazendo da Confederação uma puta empresa. E a gente só tem a agradecer. Aproveito para estender o convite, viu, presidente? Aqui, ó, tá à sua disposição aí para trocar uma ideia com a gente e a gente poder parabenizar também mais uma vez aqui no podcast aí todo esse trabalho maravilhoso que o senhor vem fazendo aí à frente da Confederação. O Oscar vem. E ele vem, né? Ele falou que é rota dele. Não, falou, lá é meu trecho, quando eu tô cansado, minha cidade dormitório é São José do Rio Preto. Então, o convite já tá aí, tá estendido e nós vamos trazer ele aqui com certeza. E ó, fala pra câmera aqui, o Oscar não vai largar. Continua mais uma gestão. Você precisa ficar pelo menos mais uma, né? Mas é que nem você falou, é uma doação, a gente não é fácil. Não é fácil, Ele tem as coisas dele, tem um filho que é atleta de futebol profissional, a filha é atleta de tambor, e ele fica dividido, né? É difícil, ele tem que delegar. E ele está presente, né? Tá nas etapas, toda etapa aqui de brasileiro você vai, ele está lá, firme e forte lá nos dias, então... Deve estar cansado, mas aguenta aí, meu amigo. Só mais uma gestão aí e tal, para dar continuidade nesse trabalho maravilhoso. Jaime, e em relação ao governo? Sei que você não gosta muito de política, mas qual que é a visão do Jaime frente a tudo que nós estamos vivendo hoje com o atual governo, com todas as restrições, dificuldades e tudo mais? Bom, a gente que tem loja de clube, a gente acho que é o segmento que mais está sofrendo, né? Todo mundo tem reclamado, a gente é amigo de muitos empresários e tal. Eu acho que muitos ramos não estão bem, mas eu acho que, assim, não tem dúvidas, nosso ramo foi o mais afetado, né? Porque um liberou demais, agora o outro no revanchismo quer tirar tudo, quer proibir, quer acabar com a arma. Então, assim, é delicado, né, falar sobre isso, mas tá tendo muito excesso, né, de restrição, né, porque um abriu demais, eu acho que abriu demais, Lobregatti, na minha opinião, né, eu acho que ele foi mal assessorado nesse sentido, né? Que quis liberar... Muita gente não vai gostar do que eu estou falando aqui, mas ele quis liberar o porte através do esportista, né? Então, quem está pagando a conta sou você, que somos esportistas, né? Que quer uma população, arma pela Polícia Federal, né? Não conseguiu, mas assim, ele nunca imaginou que não fosse ser reeleito, na realidade. Então, eu acho que ele iria arrumar a casa nessa gestão. Segunda gestão, né? Nesse mandato, mas acabou perdendo e aí para a gente foi um balde de água fria. A gente o meu clube, como muitos outros, a gente mal está se sustentando. Tem meses que a gente fecha no vermelho, tem meses que a gente empata,
a gente está assim. E a gente vai tá mantendo firme até ver o que acontece. A gente tem fé que as coisas vão mudar, né? Tem que manter, se Deus quiser, pensamento positivo aí. Jovem, você vê algum atleta no Brasil hoje com possibilidade de te alcançar? Tem vários. Sem humildade, cara. Sem humildade. Tem vários crescendo. Eu não vou dar mole para essa molecada, né? Mas eu sei que a idade chega. Já estou com 45. Eu acho que esse Mundial vai ser meu último Mundial competitivo em termos de overall. O próximo eu já vou ter 48. Né? Eu acho que é só o Eric mesmo que está conseguindo se manter no topo, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, mas depois a gente sabe que a gente está no topo já na curvatura descendo aqui, então a molecada vem muito forte. Você pega, por exemplo, o Christian Seiler, ele campeão mundial com 22 anos, né? Então parece que a molecada hoje é diferente da molecada no passado. Parece que eles já vêm com o chip Já vai com o software instalado. É o software da experiência, né? Da maturidade, acho que é a palavra mais correta. E a gente, quando começou, a gente não tinha esse software ainda disponível, né? Então a gente demorou muito tempo para ter maturidade. Eu nunca tive um instrutor top do mundo para me guiar. Então foi quando até você me fez uma pergunta um tempo atrás que eu acabei não respondendo. Você perguntou se eu ainda procurava fazer cursos, né? Sim. Então eu fiz muitos cursos durante essa minha trajetória, e eu sempre buscando melhorias, né, no meu tiro, ou adaptações. O que está acontecendo, as tendências que você comentou. Vou testar essas tendências, vamos ver se é melhor para mim. Eu sempre gosto de testar mesmo. Eu não vou porque o fulano está fazendo, eu vou fazer, não. O fulano está fazendo, eu vou testar se para mim funciona. Né? E cursos online, né? Por exemplo, o Eric lançou alguns cursos online, né? Eu assisti todos. Então, eu vou atrás, é algo que eu vou atrás porque eu também ministro curso. Eu também lancei ano passado meu primeiro módulo, meu módulo 1 do online. Vou lançar agora, no meio de junho, o módulo 2, para dar o melhor para quem está me seguindo, quem acredita no meu método, né? Então, eu sempre estou ali me atualizando. Mas a gente estava falando de outra coisa, a gente estava falando da molecada, né? Quem pode me bater? Se você tem alguém aqui no Brasil que pode te alcançar. O João Carlos é um cara que a gente está tirando muito próximo, né? Hoje ele é do meu time, então a gente está sempre muito próximo, a gente troca muitas ideias. Ele é mais jovem, então ele é um... Não parece, né? Ele vai ficar bravo sacanagem, sacanagem. Mas ele tem tudo para virar e me passar muito breve. Eu não vou dar mole. Espero continuar ainda na frente por um tempo, mas ele vem forte. Tem alguns jovens crescendo. Tem lá o Luca Barbiroto do meu clube, é uma promessa. O Gabriel Castro, filho do Cezinha Castro. Nossa, tá tirando muito. É outra promessa, vem jovem, né? Vem crescendo jovem. Então são meninos que têm futuro, né? Tem o Murilo. O Murilo hoje ele não pode atirar de arma de fogo, então ele tira de airsoft. O Murilo é do Rio Grande do Sul. Você conhece o Murilo? Não. Vou mostrar uns vídeos dele. Ele é fantástico. Ele atira muito. Ele é desse tamanho. E o moleque atira demais de airsoft. Não é que ele atira de qualquer jeito no airsoft. Não, ele mira, ele acerta tudo. O pai dele brinca com bexiga, ele acerta a bexiga. Saca um baixo na bexiga, acertando. Coloca plate, a gente escuta a bolinha pegando no plate.
Então o moleque é um fenômeno, ele com certeza vai ser um excelente atirador no futuro, quando puder atirar com arma de fogo, quando tiver 14. Quantos anos, Murilo? Não tenho certeza, mas ele tem próximo de 10. Ele deve ter seus legal. 11 ali, 12. Desculpa, Murilo, esqueci a idade. E o pai dele é o Cadinho, então eles estão sempre nas provas, eles são fantásticos. Que legal. E o Jaime Sênior, vai continuar atirando Open, Production, Classic, aí daqui 15 anos? O Jaime Sênior, eu? Você, o Jaime lá daqui a 15 anos. Se vê ainda de Open, Production, Classic? Olha, falando do futuro próximo, eu vou atirar esse Mundial de Open, eu voltei para Open para fazer esse Mundial. E terminando o Mundial, eu volto para o 9. Então, ou vou ficar na Production ou na Production Optics. Então, vou atirar de fator menor, novamente, por alguns motivos. Eu tô com uma dorzinha, principalmente na minha mão, no meu punho direito aqui. É um tipo de artrose, se chama risartrose. Todo médico fala que eu sou muito jovem para ter isso. Estou começando a tratar agora, já fiz uma infiltração de ácido e hialurônico para ver se melhorava, não melhorou. Vou começar a fazer fisioterapia, então é algo que eu vou tentar poupar tirando de fator menor, isso é um ponto. A arma no fator menor dura muito mais. A munição é mais barata, né? Mais fácil de conseguir 9mm em qualquer lugar do mundo que você vai atirar. Então, por todos esses motivos, eu vou atirar de 9 novamente, a partir de outubro desse ano já volto para o 9. Mais para o futuro, não sei, mas o futuro próximo é esse. E o que você planeja de futuro dentro do tiro para você? Eu acho que eu já estou no trajeto que eu gostaria, que é esse de instrução. É algo que eu gosto muito. Claro, a gente não vai ficar no topo para sempre, né? Isso é fato. Sou competitivo, eu vou tentar levar o máximo que eu puder. Mas eu vejo isso. Eu gostaria muito de ter um clube outdoor, né, como eu comentei com você. E é isso. Continuar iniciando meus cursos, fazer uma prova ou outra aí, que eu tiver vontade. E ter meu clube outdoor. Acho que essa é a minha pretensão. Show de bola. Aproveitar o espaço, meu amigo. Fala dos seus 2 projetos aí mais recentes. Lá, ó, sobre Atibaia, lá o centro de treinamento e o curso lançamento aí. O espaço é seu. Vende Legal. seu peixe aí para entrar dinheiro. Obrigado. Eu recentemente, bem recente mesmo, por causa ali desse horário de funcionamento de clube, eu treinava de manhã, sempre treinei de manhã. E sempre tive alguns alunos no período da manhã. E com essa proibição de atirar na parte da manhã, eu fiquei travado. Começo de ano eu não conseguia treinar, porque eu deixava para treinar à noite, não conseguia, porque o clube estava aberto, então foi muito ruim esse início. E aí eu cheguei pro Akira, que é hoje o presidente do Clube de Tiro de Atibaia. Falei, Akira, eu tenho uma ideia, que é montar uma área minha num ambiente outdoor. Posso fazer aqui no seu clube, mas você tem que me ceder uma área. Essa área, quero que seja minha. Qual é o seu projeto? Já me expliquei para ele o projeto, que é, a princípio, ministrar cursos para algumas turmas. A princípio vai ser de quinta, talvez eu abra sexta de manhã também, para turmas de 2 a 3 pessoas e o treino semanal. O treino semanal eu acho muito mais efetivo do que simplesmente fazer um curso de final de semana, porque você vai lá, faz um curso de final de semana, se você não tiver disciplina de continuar o que você aprendeu nesse curso de final de semana, não vai vir evolução, não vai vir esse aprendizado que você recebeu. Agora, se você está semanalmente martelando, né, nos alunos ali
os fundamentos, passando as técnicas, aquilo entra na cabeça deles. E a evolução é mais rápida e a evolução vem. Né? Isso por experiência própria do que eu vejo acontecendo, né, nos alunos que eu já tive nesse formato. Então eu expliquei isso para ele e falei, a área é sua, escolhe qual que você quer. Né? Então foi muito legal. Eu falei, mas eu quero fazer umas modificações, quero fazer uma cobertura, eu quero que você tentar o máximo de distância possível, eu quero talvez gramar lateral, tenho a ideia de colocar uma grama sintética aqui. Não, fica à vontade, faz o que você quiser. E aí eu cheguei nos meus apoios, né, nas pessoas que me apoiam. Eu estou fazendo esse projeto é assim, assim, assado, eu vou gastar ali X, tem como você me ajudar com esse tanto? Né? Eu escolhi 8 patrocínios, dividi o valor por 8 e cada um ajudou com um pouquinho e eu consegui, né, tocar essa mini obra para frente. Meu espaço já está quase pronto, faltam alguns detalhes ainda, mas em breve o lançamento da área vai ser uma live dia 31 agora, de maio. Então fiquem de olho aí que vai ter uma live bem bacana ali, vou chamar as pessoas, fazer algumas brincadeiras, fazer alguns desafios. Então vai ser uma live divertida só para mostrar a área ali e vamos tocar isso para frente. Agora falando do meu curso, o curso online aí já é algo muito mais profundo, mas é algo que eu sempre quis fazer e que eu tive muito prazer em gravar. Né? Algumas pessoas aí falam, vou fazer um curso online, será que dá resultado? Na minha opinião, sim. Você vai absorver, né, informação, coisas novas. E nesse módulo 2, principalmente, eu estou fazendo um e-book de treino real e treino seco, mas um e-book bem completo. Vai ser bem legal. Então, a ideia é passar a técnica no vídeo e vocês executarem nos exercícios. Então, vamos falar ali sobre tiro em movimento, tiro andando. Eu vou ter ali alguns tiros, alguns exercícios na apostila de treino em movimento. Né? E isso pode ser refeito durante várias vezes. Agora tem ali a parte de chegada e saída de posto. Então vou ter ali vários exercícios de chegada e saída de posto para a pessoa continuar o treinamento e, além disso, fazer o dia a dia ali, talvez de forma diária, o treino em seco também, que não é importante, ele é obrigatório. Necessário, obrigatório. Né? Então, se tiver vontade, é só querer. Né? É mais fácil não ter sucesso do que ter o sucesso, né? Então, não ter sucesso é só você ficar ali cômodo na sua, vou ali dar um tirinho, vou fazer uma prova. É fácil, qualquer um faz isso. Agora, ter o sucesso necessita dedicação e o querer, né? Eu acho que é o principal. Eu quero ser campeão brasileiro. E aí você vai ter que ter muita dedicação para alcançar esse seu objetivo, esse sucesso, né? Então, esse segundo módulo vai ser lançado dia 14 de junho, daqui menos de um mês, está chegando. A gente vai fazer uma live também de lançamento e a gente está jogando os interessados nos grupos de WhatsApp para que esse cara ele consiga comprar na pré-venda, no pré-lançamento, com valor diferenciado, né? Então, caso aí quem estiver assistindo não estiver no grupo, né, entra ali no meu Instagram. Vamos colocar aí, ó. Ele vai mandar o link aqui, nós vamos Posso colocar fazer o jabazão? Por favor. Estou fazendo já. Por favor, o espaço é seu, meu amigo. Só entrar no meu Instagram, no link da bio ali, tem o link do WhatsApp, já entra pro grupo e lá você vai ter uma condição totalmente diferenciada do que o lançamento e depois no perpétuo, né? Que a gente faz o pré-lançamento, fica ali, o link fica de compra 12 horas, aberto, fechou, acabou. Depois do lançamento a gente vai deixar um dia, 24 horas,
acabou e depois vai acabar e depois de um mês a gente libera o perpétuo, mas aí o valor é o dobro do que quem tiver no grupo. Então, aproveita. Então entra aí, galera, correndo, vai lá no link da bio, entra no grupo para pegar essa promoção. Eu comprei o nível 1, agora ele vai lançar o nível 2. A qualidade é excelente, das gravações, do áudio, da qualidade, da explicação, da didática, né? Porque já está há tantos anos à frente disso, então o curso é muito bom, tanto online como presencial também. Então, agora com o espaço lá de Atibaia, então 15 minutos com ele já vale o valor, tá? Então entra aí na bio e eu sou prova viva, posso falar não é porque você está aqui na minha frente. Em uma manhã de curso eu falo assim, se eu fosse embora agora já valeu tudo que eu paguei e tudo mais, que 15 minutos já está valendo o valor. Então você imagina quantas aulas vai ser o nível 2? Você falou que acho que tem 40. São 43 ou 44 vídeos. Então, meu amigo, por esse precinho que vai estar aí, que ele vale demais a pena. É um material aí para a vida toda. O 1 eu fiz com um pouco mais de dificuldade, porque eu quis tratar daquele cara que também não atira IPSC. Ele já atira, mas ele está começando ali. Então, os primeiros vídeos foram difíceis para eu fazer, porque não está no meu dia a dia de curso. Aí depois, quando eu falei da base, que eu considero mais importante hoje, quantas horas a gente perdeu falando de base, né? Então, a base é mais importante. Então, o módulo 1 se resumiu à base, né? Você assistiu lá, você sentiu isso. O módulo 2 é outro curso, algo totalmente dinâmico, movimentação o tempo todo. Então, é um curso mais avançado, né? Então, o cara básico não vai aproveitar muita coisa. O cara que não tiver base não vai aproveitar muito o módulo 2, mas tem base, tem precisão, né? Já está fazendo prova, vai curtir o módulo 2, vai aproveitar bastante coisa. Estamos aí ansiosos. É isso aí, meu amigo. Queria agradecer, chegamos ao final. Parece que foi 15 minutinhos de conversa com tudo isso de informação. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, minha esposa maravilhosa que está aqui me assistindo, aos meus colaboradores, o Cláudio, o Bianca, o Fernando, o Bruno, o André, o Alves, a Brenda, que segura o rojão lá para a gente poder estar aqui, estar gravando e tudo mais. Então, muito obrigado, meu amigo, valeu. Você deu uma moral imensa, um projeto embrionário que está no início, 6º episódio, e nós já gravamos aí com o top. Tem uma frase do Washington Oliveto que ele fala assim, para você saber se você atingiu o sucesso, esteja perto com aquelas pessoas que você enxerga o sucesso, né? E pessoas que você admira, que você respeita, que são seus ídolos, que são suas referências. Então, um projeto embrionário, eu estou muito feliz de ter você aqui, né? Um top shooter aí no mundo. Então, o podcast já é um sucesso. Então, diante dessa frase aí do Washington Oliveto, então o podcast já... E o convite veio já tem um tempo, né, Lobregatti? A gente vê, mas a gente sabe da dificuldade de agenda, né? Nós estamos longe também, né? O estúdio nosso fica longe. Até eu tinha pensado em reformular o projeto e ir até as pessoas e tudo mais, mas a gente tem esse espaço aqui que está todo preparado, tudo. Eu falei, não, a gente... E é tudo no tempo de Deus. Então, veio no momento certo. Conheceu o nosso novo clube lá, né? Teve essa participação lá com o seu curso, conheceu o espaço também lá, que também está lá de portas abertas para você sempre. E é isso aí. Quero agradecer e muito obrigado. Eu que agradeço, Lobregatti. Obrigado pela honra aí, pela preferência. E tamo junto. Se você precisar aí, tamo aí. Valeu, galera. Entra lá, curte, compartilha, ativa o sininho e dá essa moral aí pro Gatilhada Podcast. Gatilhada Podcast. Valeu.